Segunda Guerra Mundial terminou há mais de 70 anos, porém, ainda está muito viva na memória de sobreviventes e parentes de quem lutou ou presenciou aquela época. No decorrer das décadas foram encontradas centenas de evidências de batalhas, além de aviões, navios e materiais bélicos que eram tidos como desaparecidos. Até hoje, acontecem descobertas surpreendentes sobre a Segunda Guerra. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu joinha? Então agora confira! Esta é a descoberta mais valiosa da Segunda Guerra Mundial. Morfina. Depois do invento da agulha hipodérmica durante a Primeira Guerra Civil Americana, entre 1861 e 1865, as injeções de morfina passaram a ser indispensáveis para a realização de intervenções cirúrgicas. Durante a Primeira Guerra Mundial, a empresa farmacêutica Squibb desenvolveu um método que permitia a aplicação de doses controladas da droga aos soldados feridos para diminuir a dor. A Squibb produziu o chamado Cyrette, que era como um tubo de pasta de dente em miniatura que continha morfina. O Cyrette tinha uma agulha acoplada ao tubo que era utilizada para perfurá-lo e evitar a superdosagem. Uma pequena dosagem, combinada com esgotamento físico, era o suficiente para deixar inconsciente o ferido. Barris de gordura lançados a uma praia escocesa. Depois de uma tempestade que atingiu a reserva natural St. Cyrus, cerca de 160 km ao norte de Edimburgo, Escócia, foram encontrados barris de gordura de um naufrágio da época da Segunda Guerra. Os barris de madeira já haviam se desintegrado há muito tempo, mas o conteúdo dos mesmos manteve o seu formato e ainda estavam brancos abaixo dos mexilhões. Provavelmente a gordura veio de um navio mercante afundado durante a Segunda Guerra e tem alcançado a praia durante as tempestades mais fortes, a cada poucas décadas. Bomba em piquenique. Uma esposa ficou surpresa depois de zombar de seu marido sobre a sua descoberta de um artefato da Segunda Guerra Mundial, porque ele estava brincando com uma bomba não detonada com seus filhos. Karen Hibbert estava desfrutando de um piquenique com seu marido David e suas duas filhas, Bethany e Jessica, quando o animado pai encontrou um objeto de metal incomum próximo ao rio. A alegria de David foi logo embora quando Karen revirou os olhos depois de inspecionar o artefato e explicou que era um brinquedo de criança, antes de exigir que David o colocasse de volta, mas não antes de dar um chute. Mas quando a educadora de TI Karen verificou o Facebook no dia seguinte, ela ficou surpresa ao ver uma postagem da página de Towers Park informando que uma explosão havia ocorrido em função da descoberta do seu marido. Karen, envergonhada, confessou timidamente seu erro a David, admitindo que estava envergonhada de zombar dele por algo tão sério. Submarino japonês. Um super submarino japonês, desaparecido em 1946, foi avistado ao largo da costa sudoeste de Oahu, a quase 700 metros de profundidade. O I-400 foi o maior e mais avançado tecnologicamente da época. Era capaz de viajar uma vez e meia ao redor do mundo sem reabastecimento e liberar 3 bombas de 1,8 mil quilos rapidamente. O submarino foi capturado pelos militares americanos no final da Segunda Guerra Mundial e mantido em Pearl Harbor para inspeção. Quando começou a Guerra Fria, os soviéticos exigiram acesso à embarcação, mas os Estados Unidos, não querendo que a tecnologia caísse nas mãos de inimigos, negaram qualquer conhecimento de seu paradeiro. Águia nazista. Em 2006, uma enorme estátua de bronze foi encontrada na costa do Uruguai. Com quase 400 quilos, a peça representa uma grande águia segurando a suástica nazista. Depois de descoberto, o artefato ficou guardado em um armazém uruguaio, enquanto os líderes do país decidiam o que fazer com a peça. Em 2014, o Supremo Tribunal decretou que a estátua seria vendida. Em 2019, no entanto, a entidade voltou atrás e afirmou que a águia deveria ser leiloada. Em resposta, o Simon Westinghouse Center, em Los Angeles, pediu que o objeto servisse como um aviso às gerações futuras. Em comunicado, ainda insistiu que os museus ou institutos educacionais devem ter preferência no leilão da águia. Nesse sentido, tais entidades usariam a peça para fins educacionais acerca do Holocausto e outros genocídios. Além de ser leiloada, a estátua foi exibida em um museu de Montevidéu e o governo do Uruguai esperava que ela se tornasse uma atração turística. Na época, contudo, a embaixada alemã exigiu que o centro cultural deixasse de exibir a parafernália nazista.
Recuperada da polpa do navio de guerra Graf Spee, a Águia da Segunda Guerra Mundial pode chegar a valer 26 milhões de dólares no atual leilão. Em 1939, ela afundou junto da embarcação quando seu capitão atracou na costa do Uruguai. Submarino alemão. Em abril de 1944, um submarino U-550 torpedeou o navio-tanque SS Penn Pennsylvania, a cerca de 112 quilômetros a sul de Nantucket, Massachusetts. O navio estava a caminho da Grã-Bretanha com 140 mil barris de gasolina. Apesar de torpedear um navio, o submarino tentou se esconder abaixo do tanque, mas foi descoberto pelo USS Joyce, um dos 3 navios escolta do tanque. O Joyce danificou o submarino com cargas de profundidade, forçando-o a subir à superfície, onde foi atacado por outros navios. A tripulação abandonou o U-550 depois de preparar cargas explosivas no mesmo para afundá-lo definitivamente. O seu local de repouso final permaneceu um mistério por quase 70 anos. Cartão postal. Em 1943, um cartão postal foi enviado de um hospital militar em Illinois e só chegou ao seu destino em 2012. A correspondência foi enviada pelos pais do soldado George Lasering, que foram visitá-lo durante a sua recuperação no hospital, para as irmãs do rapaz que estavam em uma pequena cidade do estado de Nova York. O postal dizia: "Queridas Paulina e Teresa, chegamos em segurança e fizemos uma boa viagem, mas estamos bastante cansados. O problema é que, quando o cartão chegou ao seu destino com 70 anos de atraso, ninguém mais da família morava na casa endereçada." Equipamentos. Em 2020, mergulhadores alemães descobriram no Mar Báltico um equipamento usado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo revelado, os profissionais procuravam por redes de pesca descartáveis no mar quando encontraram uma máquina codificadora Enigma, usada pelos nazistas para enviar e receber mensagens codificadas de maneira secreta durante o período do conflito. Inicialmente, os mergulhadores achavam que havia encontrado somente uma máquina de escrever, mas o arqueólogo submarino Florian Huber rapidamente percebeu que existia uma história por trás do equipamento. Fiz muitas descobertas emocionantes e estranhas nos últimos 20 anos, mas nunca sonhei que um dia encontraríamos uma das lendárias máquinas Enigma. Os especialistas acreditam que a máquina tenha sido atirada para fora do submarino naufragado. Agora sabe-se que o equipamento foi doado para o Museu de Arqueologia na Alemanha. Em 2011, mais de 1.500 pinturas que eram tidas como destruídas na Segunda Guerra Mundial foram encontradas na Alemanha. O tesouro em obras de arte que os nazistas roubaram dos seus proprietários vale bilhões e foi descoberto por trás de latas de comida podre em um apartamento em Munique. As pinturas eram dadas como perdidas e destruídas pelo bombardeio de Dresden em 1945, porém foram achadas no apartamento em péssimo estado de Cornelius Gurlitt. Segundo os investigadores, a coleção aparentemente veio do pai de Gurlitt, Hildebrandt, que era um historiador de arte quando os nazistas tomaram o poder nos anos 30. Ele teria adquirido centenas de quadros vendidos por um preço de banana pelos judeus que estavam tentando escapar do regime nazista e a repassou ao seu filho antes de morrer. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre estas descobertas? Deixe aí o seu comentário. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Valeu e até a próxima!